galera do YouTube, boa tarde, tá? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Dr. Ayata, tá bom? Para colocar um vídeo a mais aí no nosso curso de balística, um pouco afônico, mas eu espero que a voz chegue bem aí ao celular. E o vídeo que nós vamos colocar aqui é sobre calibres e a diferença de impacto à medida que o calibre aumenta na hora de um disparo. Nós temos as nossas armas de ar comprimido normalmente no Brasil no calibre 4,5, 5,5 e 6 milímetros. Lá fora tem o 6,35.303 e outros mais. Mas aqui no Brasil, normalmente, a maioria dos atiradores, os que não tem CR, tem 4,5, 5,5 e 6. E às vezes muitas pessoas perguntam, doutor Ayata, é melhor para caçar ou é melhor para eu ter o efeito tal, calibre 4,5, 5,5 ou 6,5? Eu quero dizer a vocês que cada calibre tem a sua peculiaridade, cada calibre tem o seu emprego. A arma é meio parecido com ferramentaria. Você vai tirar um parafuso com fenda, você precisa de uma chave de fenda. Você vai tirar uma porta, você precisa de uma chave de boca. Então, para cada aplicação existe uma ferramenta certa. E para cada efeito esperado, para cada propósito, existe um calibre indicado. Não quer dizer que um calibre não possa atender mais de uma necessidade ou mais de um objetivo. Porém, o calibre certo atinge de forma melhor determinados objetivos. Quando nós estamos falando de balística aqui, nós precisamos de abordar isso, e é um assunto que, embora é um pouco espinhoso, mas, por exemplo, caça. Quanto maior o calibre, de forma mais fácil se dará o abate. É claro que isso em armas de ar comprimido tem a ver com a potência da arma. Não adianta um calibre grande com uma arma de pequena potência. Tem que ter potência. Os chumbos, ou chumbinhos, ou os pellets das nossas armas de ar comprimido demandam que haja potência, que haja velocidade, que haja força, momentum, para que ele possa desempenhar bem certos objetivos que o atirador tem naquele disparo. Mas existe uma diferença entre um calibre e o outro naturalmente. O calibre maior normalmente transmite maior impacto e maior dano. Porque ele é maior, então a área de choque, de colisão com algo será maior. Normalmente ele tem mais peso e maior tamanho também. Ele tem mais massa e mais peso, mais volume. Automaticamente o efeito não será o mesmo de que o que é abaixo dele. Com isto fique claro uma coisa, não existe máximas em tiro. Existe probabilidade maior, mas máxima não existe. Não quer dizer com isso que com calibre 4,5 eu não consiga, por exemplo, caçar bem. Só que ele vai exigir do atirador um pouco mais. Por quê? Porque é um calibre mais leve, é um chumbo menor, vai exigir disparos com precisão em pontos críticos, onde você não demanda muito impacto, muita força, muita perfuração para neutralizar um alvo. Então, isto é uma coisa que nós precisamos de entender. Eu costumo falar que o ideal é o atirador ter uma boa arma 4,5 para curta distância, por exemplo, para poder praticar tiro a 10 metros. Uma boa arma 4,5 para distâncias médias e longas, uma boa 5,5 e uma boa 6 milímetros. E ele então na hora vai escolher aquela que vai responder melhor à necessidade daquele disparo. Mas isso não é possível para todo mundo.
Então existem algumas intermediárias que conseguem fazer bem o papel de um 4,5, de um 5,5 e aproximar ao papel dos 6 milímetros. Aproximar. Não sejamos aqui ridículos nas nossas afirmações. Mas eu preparei um vídeo aqui para mostrar para vocês, por exemplo, porque que os calibres, à medida que vão crescendo, você vai vendo a diferença do impacto lá no alvo. Às vezes na hora que você pega a arma, dispara, você não sente tanto. Mas se você medir lá no alvo, você vai ver que o calibre maior é diferente do calibre menor e muito diferente. E foram vídeos que eu preparei em materiais diversos, nos quais você vai ver que em todos eles o impacto do calibre maior é diferente, transmite maior força, maior abalo, maior dano, porque, como já dissemos antes, tem também um projétil maior e uma massa maior. O que você escolhe? Com a bicicleta bata em você a 20 por hora ou com um trem de ferro batem em você a 20 por hora? Que uma bicicleta bata no seu carro a 20 por hora ou com um trem de ferro bata no seu carro a 20 por hora? A velocidade é a mesma, mas a massa, o peso é diferente. Então vamos dar uma olhadinha aqui para a gente ver o que é o impacto. Eu gravei em 256 fps para que nós possamos avaliar direitinho esse resultado e entendermos então que o calibre importa muito conforme for o objetivo ou a expectativa que o atirador tiver para aquele disparo, principalmente se ele deseja transmitir muito dano ao alvo. Vamos dar uma olhadinha aqui, foram materiais diversos, como eu disse. Eu vou puxar aqui. Vocês estão vendo aqui, em primeiro lugar, uma latinha de alumínio, portanto um alvo que não oferece resistência ao projétil. O projétil vai, principalmente porque ela está vazia, o projétil vai passar por ela com uma facilidade tremenda e perfurar e sair do outro lado. Mas vamos ver se de um calibre 4,5 para um 5,5 tem diferença. Eu não fiz com 6 milímetros, porque eu não tenho arma 6 milímetros. Mas vocês podem, por analogia, imaginar que os 6 milímetros seriam um dano ainda maior do que os 5 milímetros vai fazer. Em latas vazias, disparos à mesma distância, tá? Armas com velocidade muito próximas, por volta de 180 metros por segundo. A distância dos disparos, 9 metros. Vamos dar uma olhadinha aqui. O disparo vem aí. Você vê, você está vendo que o 5,5, a lata desestabilizou muito mais e o rasgo do 5,5 dá mais do que o dobro do 4,5. E que a latinha vazia do 5,5 rodopiou, perdeu estabilidade muito mais do que o do 4,5. Por quê? Porque foi alvejada com uma potência maior, com uma massa maior. Isso na lata vazia. E se a lata tivesse cheia? Vamos dar uma olhadinha, porque eu também fiz o mesmo teste usando latinhas que estão cheias, 4,5 esquerda, 5,5 direita. Mesmas latas, o disparo será feito. Você vê que a de 5,5 vai cair e que ela sobe muito mais do que a de 4,5. Ambos perfuraram, mas a onda de choque foi muito maior quando o projétil foi maior, a perda de líquidos foi mais rápida e a lata não conseguiu se sustentar em pé. Calibres maiores produzem efeitos maiores, danos maiores ao alvo. Eu quis também, então coloquei um HD de computador. Está aí 4,5 esquerda, 5,5 direita. Olha o impacto do 4,5 e do 5,5. Demonstrando que o impacto nele foi maior, com a quantidade de energia que chegou nesse alvo
foi bem maior. Eu peguei também assim, numa lata, onde eu coloquei massa, para a gente ver se ela deslocava a massa e furava a lata. Vamos dar uma olhadinha aqui. 4,5 e 5,5. 4,5 não deslocou massa, apenas furou a lata. O 5,5 deslocou a massa e furou a lata. Então você vê que o dano é maior. E para finalizar, eu disparei em água, para a gente ver qual é o efeito no meio líquido, já que a água é uma das coisas que mais retém projéteis. Você viu o disparo 5,5 à direita, provocando uma subida de água, uma ejeção de água muito maior e um movimento no nível de água muito maior do que o 4,5. Vamos dar uma olhadinha aí de novo aí. 5,5 à esquerda, balde cheio da mesma forma, o mesmo balde, a mesma distância de disparo. Olha o comportamento do balde, olha o tanto de água que sobe, o tubo de água que sobe, e o quanto já parou de cair água aqui no 4,5 está caindo ainda no 5,5. Dá para ver também o agito da água de um projétil e outro. Então, calibre, se o objetivo é esse, é trazer maior dano ao alvo, é trazer poder de parada ou até letalidade, o calibre maior foi pensado nisso e ele é mais apropriado para essas coisas. Mas fica aí elucidado diferença de potência quando diz respeito ao aumento de calibres, ok? Gostou? Dá um joinha, Dr. Ayata agradece. Valeu, galera!